Olá. Nos próximos 20 slides, tentaremos ser sucintos para apresentar o resumo de uma tese. Nesse primeiro slide, nós apresentamos o resultado publicado no Journal of Human Sport and Exercise, fruto do trabalho apresentado no Fórum de Estudos Olímpicos de 2020, onde já ensaiávamos a correlação entre a inclusão social, os valores educacionais olímpicos e os projetos esportivos de caráter social. Essa publicação concluiu que tanto no plano teórico quanto no plano empírico há a possibilidade de articulação de programas sociais, os valores educacionais olímpicos, os temas educacionais do olimpismo, representados pela educação olímpica certificada pelo Comitê Internacional Pierre de Coubertin e a inclusão social de seus egressos. Próximo slide. No segundo slide, nós vemos uma outra publicação, fruto da tese apresentada, que propõe uma revisão nacional da relação entre os projetos esportivos de caráter social e a inclusão social. Careceu no trabalho a correlação com a educação olímpica, sendo identificada como uma lacuna na produção nacional. Essa publicação concluiu que, a partir das declarações dos participantes, os espaços são valiosos devido ao fortalecimento de vivências diversas da dureza encontrada no cotidiano dos seus espaços periféricos, nos quais estão inseridos. Entretanto, acredita-se que há formas apontadas na literatura de planejar, executar e avaliar os efeitos no mundo da vida desses jovens de forma mais eficaz. Próximo slide. No terceiro slide, nós começamos com a apresentação do desenho do campo acadêmico dos estudos olímpicos, mas a partir da obra de Binder, 2012, que trata da educação olímpica como a evolução de uma pedagogia. Esse daí é utilizado um software, Connected Papers, para fazer esse desenho, ok? Neste capítulo internacional, nós buscamos fechar parte da lacuna encontrada no capítulo anterior. Próximo slide. No quarto slide, nós apresentamos os encaminhamentos que essa revisão internacional proporcionou. O resumo, que é 6 temáticas, 3 na revisão nacional e 3 na revisão internacional, foram as seguintes: as vulnerabilidades sociais, a diversidade de metodologias utilizadas para a obtenção dos resultados e lacunas encontradas nas discussões ou omissões sobre as metodologias trabalhadas. Na revisão internacional, nós pensamos no conceito de educação holística, ou educação integral, na metodologia pedagógica pendendo entre a inscrição ideológica capitalista e a possibilidade crítica a partir dos exemplos de fatos históricos, e, por fim, na empiria produzida na identificação de alterações no mundo da vida dos participantes dos programas de educação olímpica. Próximo slide. No quinto slide é mostrado o trabalho apresentado no Fórum Olímpico de 2021, já tratando da análise documental de todos os programas de educação olímpica do Brasil, certificados pelo Comitê Nacional Pierre de Coubertin. Mas já nos adiantamos dizendo que só pudemos analisar empiricamente um deles, ainda com diversas restrições devido à pandemia do coronavírus. Entretanto, o exercício da análise dos outros programas e da abertura apresentada pelos seus gestores demonstra que as iniciativas nacionais estão em um direcionamento interessante. Próximo slide. No sexto slide, nós temos a visão da abertura do capítulo 5 dessa tese, que trata, no caso, da análise documental específica desse programa escolhido para a parte empírica, além de uma análise do seu entorno. A tela se divide entre os resultados de pesquisas do Google sobre os bairros no entorno, que são resultados negativos, de imagens negativas, só geram notícias e imagens relativas à criminalidade e tráfico de drogas e entorpecentes. E contrasta-se com a outra imagem, que são as belíssimas instalações do programa esportivo na região. É um oásis aos olhos ver uma região que historicamente é associada a fatos negativos, ter um programa de educação olímpica que salta aos olhos das pessoas que transitam na região. Próximo slide. A partir desse slide, nós apresentaremos os resultados empíricos obtidos na fase de análise estatística e das narrativas em questionário fechado e aberto respondidos pelos egressos do Programa de Educação Olímpica analisado. A base de dados foi exportada do Google Forms em formato de planilha do Excel e para as análises estatísticas foi utilizado o software IBM SPSS Statistics 23. Na tabela 1, ela apresenta a caracterização da amostra. A pesquisa contou com 38 participantes, sendo 36,8% do gênero feminino, 63,2% do gênero masculino.
Em relação à etnia, 63,2% se declararam negros, 34,2% se declararam brancos e apenas 1% se declarou indígena. A maioria dos participantes tinha renda familiar até 4 salários mínimos, 80,1%, e possuíam de 3 a 4 anos de participação no programa, 60,5%. Além disso, 55% dos participantes informaram ter participado da modalidade atletismo, 34% da natação, 23% do futebol e 5,3% da iniciação esportiva. Próximo slide. A partir do cruzamento das categorias a priori, relativas às literaturas utilizadas até o momento, com a formulação de 20 assertivas de inclusão social através do esporte de Bailey em 4 dimensões, espacial ou econômica, relacional, funcional e do locus de poder, correlacionando com as 3 características de desigualdade esportiva relatadas por Donnelly: gênero, etnia e classe social, mais o tempo de exposição ao programa de educação olímpica e a modalidade esportiva praticada. Tivemos como resultados confirmados no teste exato de Fisher as seguintes conclusões estatísticas. A primeira pista quantitativa aponta que os homens declararam que a participação no programa aumentou suas habilidades e capacidades para a vida mais do que as mulheres. Em relação a esse achado, alguns questionamentos são considerados, mesmo porque as vivências dos estudantes extrapolam os limites do programa e são resultados de reflexos que ocorreram em várias esferas das realidades dos mesmos. Próximo slide. Dentro da segunda pista quantitativa, tem-se que participantes que tinham renda familiar de até 4 salários mínimos, classe D e E do IBGE, declararam que a participação no programa influenciou a melhoria da relação com os outros gêneros mais do que os que têm uma renda familiar maior. Próximo slide. Apesar da etnia não ter se colocado como critério de destaque na análise estatística como categorização, constatou-se sua relevância ao relacionar-se com a classe social. Dentro da terceira pista quantitativa, observa-se uma relação inversamente proporcional entre essas variáveis, ou seja, quanto maior a renda familiar declarada, menor a influência na melhoria da relação com pessoas de outras etnias. Mesmo fenômeno constatado na questão do gênero, demonstrando uma possibilidade de inter-relação entre as variáveis. Próximo slide. As análises estatísticas apresentaram diversas correlações com a classe social, sendo mais uma delas sua relação com a capacidade de auto-organização e disciplina. Dentro da quarta pista quantitativa, observa-se que 20% dos participantes dos estratos A e B alegam não terem aumentado em nada a sua capacidade nesses termos. Resposta que não foi encontrada nos outros estratos. Seriam mais disciplinados ou não percebiam as alterações nesses campos em suas trajetórias? Teriam então sido atingidos melhor os que se mantiveram em estratos menos privilegiados? Apesar das dúvidas em relação à diferenciação categórica, podemos perceber narrativas relativamente homogêneas sobre as experiências da influência na auto-organização e disciplina, como: a gente tinha horário a ser cumprido, regras e organização pessoal. Maria Lenk, 2021. Ou, por questão de dividir horários de estudo com horários de treinos e tudo mais, então tive que ter disciplina e organização. Fernando Scherer, 2021. Ou, organizar materiais esportivos e cumprir com horários de aulas ajudaram a aumentar a minha capacidade. Mauro Galvão, 2021. E, você tem que ter disciplina para tudo na estação, para almoçar, para conversar, e nisso acabei que aprendi. Joaquim Cruz, 2021. Próximo slide. Da mesma forma que a caracterização de gênero demonstrou relação significativa com a questão 16, que é relacionada a habilidades e capacidades para a vida, a correlação com a classe social também trouxe uma relação estatística significativa. Dentro da quinta pista quantitativa, observa-se que 40% dos participantes dos estratos A e B alegaram não terem aumentado em nada a sua capacidade nesses termos. Nos outros estratos, ninguém fez essa declaração, tendo a grande maioria declarado que o programa influenciou muito nas habilidades e capacidades para a vida. Próximo slide. Sendo a caracterização de classe social ou renda a que apresentou mais correlações estatísticas significativas, perceberam-se duas delas relacionadas com a dimensão de poder da teoria de inclusão social trabalhada. A questão 19 refere-se ao aumento do interesse em participar de decisões e questões comunitárias. Dentro da sexta pista quantitativa, observa-se que essa modificação do desejo de participação social foi maior nos participantes de classes sociais mais baixas. Próximo slide.
Na última pista estatística relacionada à classe social ou renda, percebeu-se outra relação com a dimensão de poder da teoria de inclusão social trabalhada. A questão 20 refere-se ao reconhecimento do participante como liderança pelas pessoas da comunidade em que vive. Dentro da sétima pista quantitativa, observa-se que essa modificação no reconhecimento dos participantes como lideranças comunitárias apresentou-se nas respostas dos participantes de forma maior entre os participantes de classes sociais mais altas, apontando uma relação inversa à pista anterior. Enquanto a participação comunitária aumentou na relação com as classes sociais mais baixas, o reconhecimento como liderança foi declarado como maior nas classes mais altas. Próximo slide. Nas três últimas pistas estatísticas se relacionam ao tempo de atividade no programa. Uma delas demonstrou-se de forma curiosa ao se relacionar com a questão 12, sobre o interesse do participante em aprender coisas novas de modo geral. Dentro da oitava pista quantitativa, observa-se que, aparentemente, quanto maior o tempo no programa, menor foi o interesse de aprender coisas novas de modo geral. Talvez houvesse um interesse em aprender coisas novas dentro da modalidade que escolheu, diminuindo a possibilidade de se dedicar a outras coisas que não a escola ou o programa esportivo. Próximo slide. Entretanto, apesar da incongruência apresentada na pista estatística anterior, relacionada ao tempo de atividade no programa, nesta outra percebeu-se que quanto maior o tempo de participação no programa, maior for o aumento das habilidades e capacidades para a vida de um modo geral, relacionando-se à questão 16. Dentro da nona pista quantitativa, observa-se que 100% dos que declararam frequentar o programa há menos de um ano também declararam que o programa teve pouca influência nessa assertiva, ao passo que 100% dos que tiveram participação superior a 9 anos declararam que o programa teve muita influência nessa assertiva. Próximo slide. Na última pista estatística identificada, relacionou-se o tempo de atividade no programa com a questão 17, que afirmava a possibilidade da participação no programa aumentar a capacidade de tomadas de decisão de modo geral, sendo correspondente à dimensão de poder da teoria de inclusão social de Bailey. Dentro da décima pista quantitativa, observa-se que quanto maior foi o tempo de participação no programa, maior foi a correlação com a capacidade de tomada de decisão. Agora, finalizando as discussões sobre as pistas estatísticas encontradas, a 11ª no caso, temos um efeito teto, que foi indicado pela alta influência em fazer novos amigos, classificada dentro da dimensão relacional da teoria de inclusão social de Bailey 2005, que é entendida como senso de pertencimento e aceitação. Todos os egressos, independente de gênero, etnia, classe social, tempo de participação e modalidade esportiva praticada, afirmaram que a participação no projeto esportivo de caráter social fundamentado influenciou muito a fazer novos amigos, confirmando nas seguintes narrativas. Como praticava atletismo de segunda a sexta, passava muito tempo na estação, e isso me fez criar uma rede de amigos muito maior do que esperava. Lucimara Aparecida, uma mulher negra que praticou atletismo por mais de 7 anos no programa. Porque além da atividade física, eu pude aprender a lidar com pessoas e fazer amizades, mesmo sendo bastante tímida. Uma Rosângela Santos, que é uma mulher negra que praticou atletismo por mais de 3 anos no programa. Ao conviver com adolescentes da minha idade, pude perder a timidez e socializar mais. Marcos Mattioli, um homem branco que praticou natação por mais de 3 anos no programa. A convivência com outras pessoas da minha idade influenciou a criar vínculos de amizade que perduram até hoje. Milton Cruz, homem branco que praticou futebol por mais de 3 anos no programa. Próximo slide. Aqui apresentamos as conclusões gerais da tese. A tese é de que a participação em projetos esportivos de caráter social, como a educação olímpica, caracterizada como não formal, entretanto sistematizada e em constante evolução pedagógica, possa proporcionar melhorias em dimensões de inclusão social através do esporte a partir da teoria trabalhada. Os significados apresentados pelos egressos transitam pela positividade da experiência, do reconhecimento da superação de primeiridades iniciais relativas a sentimentos negativos, pontos positivos para a competição como algo que acrescentou atitudes benéficas para a sua vida atual e a disciplina como algo fundamental para os sucessos que obtiveram em suas trajetórias futuras. Alguns pontos foram detectados como de difícil compreensão entre o que é subjetividade, que é o espaço íntimo do indivíduo e a sua opinião assertiva, e o que é discurso cultural,
ou seja, uma ideologia, seja ideologia olímpica ou uma ideologia midiática, mas evitações ao se tratar de gênero, apagamento coletivo ao se tratar de etnia e discussões mais francas e relacionando a questões externas ao próprio programa ao se tratar de classe social, permearam os discursos semióticos e reflexões em terceira idade a partir das fecundidades vividas pelos egressos. Entre as 4 dimensões da teoria de inclusão social constatou-se a espacial, pode ser tida como econômica, né? O oferecimento de Bolsa Atleta a alguns participantes modificou, né, no caso, a história de vida deles naquele momento. O auxílio a vestuário, alimentação e viagens aos participantes alterou também naquele momento a vida econômica deles. Oportunidades de emprego, seja como estagiário no programa, ou seja como árbitro em competições esportivas, e havia também vários egressos que optaram por carreiras na docência, e grande maioria deles, né, na área da educação física. B. Na dimensão relacional, todos declararam uma alta influência na construção de amizades e redes de relacionamento, algumas perdurando até os dias atuais. A grande maioria relatou que essas experiências foram fundamentais para melhorar outros aspectos relacionais em outros campos de sua vida até a contemporaneidade. C. Na dimensão funcional. A grande maioria relatou que as experiências como disciplina, auto-organização, preparação para competições, percepção de valores e atitudes, não querer se auto-enganar e equilibrar a rotina entre diversas responsabilidades foram fundamentais para a conquista de vitórias individuais em suas trajetórias de vida. D. Na dimensão de poder. Do ponto de vista individual, os com menos renda declararam se importar mais com questões comunitárias, e os com mais renda declararam se perceber como lideranças em seus espaços. Entretanto, não é possível extrapolar os resultados encontrados para a existência de um grande impacto social de alteração do locus de poder comunitário. Próximo slide. Aqui apresentamos o título da comunicação apresentada, né? Programa Esportivo de Educação Olímpica e Inclusão Social de Crianças e Adolescentes, aproximações constatadas. O resumo que foi enviado e a colaboração da colega de doutorado Thaís, que me ajudou na última fase de coleta de dados, meu querido orientador professor Mataruna, e o sapientíssimo orientador e amigo professor doutor Otávio Tavares. Próximo e último slide. E aqui nós finalizamos demonstrando as referências que nós utilizamos para essa comunicação. Muito obrigado.